Olá pessoal, sou o professor César Hildo e vou estar com vocês com a disciplina de ensino religioso. Estamos com conteúdo de 8º ano, estamos com conteúdo de Fundamental 2, tá? E a temática que temos para a aula de hoje, e vai estar disponível aí no nosso slide, são informações sobre explicações para os fenômenos naturais através dos mitos. É uma aula de revisão, a gente já trabalhou esse conteúdo, e é importante você estar anotando, fazendo ponderações, se for necessário você fazer print desse conteúdo que vai estar disponível, né, tanto na TV quanto nas plataformas aí, tanto do Eduque quanto do YouTube, e você vai estar fazendo essa revisão, né, e relatando isso ao professor, tá bom? Então, no nosso primeiro slide, vamos ter a imagem aí do fenômeno natural que acontece, né? A gente presencia esses fenômenos, né, acontece, a gente não tem explicação, não sabe de onde vem, né, qual é a função, né? A ciência tenta explicar, mas isso existe desde a fundação do mundo, né? Os fenômenos, eles acontecem, surgem e desaparecem, né? Então, a religião estuda também essa questão da influência do pensar fora, né, do que é sensível, do pensar fora daquilo que é palpável. Então a religião estuda por que as pessoas têm essa relação com o transcendente, têm essa relação, essa aproximação com o mundo fenomênico espiritual, né? Então a religião procura explicar isso aí também. Tá bom? Então no nosso primeiro banner explicativo vamos ter aí algumas definições. Temos a imagem de uma divindade do mundo grego, né, o deus Poseidon, se manifestando nos mares. E aí o que é isso? O mito é uma história primitiva da evolução de um povo relacionado ao seu surgimento, função existencial e compreensão da realidade à sua volta, né? Então nós vamos ter dois pensadores, né, que é Homero, que ele vai relatar na Odisseia, né, esses livros poéticos gregos, e também nós temos Hesíodo, né, com a Teogonia, que é uma obra também que vai relatar sobre esse mundo mítico. E essa tradição cultural de interpretar o mundo mítico, ele vem bem antes mesmo da gente possa imaginar. Ela começa já com o mundo grego, com as conquistas de Filipe o Grande, depois com Alexandre, né, que teve aí grande influência, foi grandemente influenciado por Aristóteles, né, e esse pensamento grego, mais tarde, ele foi absorvido na religião católica, que foi divulgada por todo mundo. Então, o catolicismo, por muito tempo, ele vivenciou tanto o paganismo, né, trazido pelos gregos, né, foi uma religião mista, né, com interpretações do mundo grego e também interpretação do mundo hebraico. E aí, quando houve as grandes navegações, né, com Espanha e Portugal, essa cultura foi divulgada, né, dessa questão do misticismo, da relação com o mito. Então, qual é a sua função? Embora ocupe um lugar pré-científico em sua formação, envolve aspectos psicológicos, éticos e religiosos essenciais no desenvolvimento social desses mesmos povos. Então, ele tem esse poder, né, tem essa roupagem, essa formação que traz esse psicológico. E hoje a gente vê essa cultura mítica sendo transportada para os filmes, né? A gente vê os filmes, né, que sendo protagonistas dessas grandes divindades, né? O caso aí da Marvel, que tem trazido esse mundo mítico do Thor, né? E aí a gente vê também a DC trazendo essa imagem da Diana, a deusa dos Teníceras, né? E que ela é filha de Zeus, e a gente vê isso, né? E aí a gente, como religião, a gente tem que ter uma explicação óbvia para tudo isso que está acontecendo, tá bom? Então vamos lá. Definições detalhadas sobre o mito, né? Eles são narrativas reunindo símbolos e imagem da realidade que envolvem com as condições históricas e éticas de uma dada cultura. No caso, os mitos eles vão ser desenvolvidos pelos gregos, né? Então, explicação por ações
e modo de ser em cada história da origem do mundo, homem e animais, das práticas do dia a dia, curas, caça, pesca, intervenções, bênção e maldição. Então, as definições detalhadas sobre o mito têm esses três campos aí, né? A narrativa traz também explicação, traz explicação da relação homem e mulher, do amor, do ódio, verdade, mentira, conflito, humanos, intrigas, histórias de guerra e de paz, né? Então, a gente vai ver, tem um filme aí, né, que foi divulgado há algum tempo, sobre a história de Troia, né, e a história dos gregos, né? E isso é citado por Homero na Odisseia, né? A Guerra de Troia. E aquilo nada mais é do que uma história contada do mundo grego, né? Que, na verdade, Troia caiu por conta de uma ascensão de um cavalo de pau, né, disfarçado, né, de bênção, de presente, foi introduzido dentro de Troia, e eles tinha Aquiles e os guerreiros entraram e destruíram toda a cidade de Troia, né, que era invencível com suas muralhas, intransponível, né. E aí conta, né. E conta também posterior a história do rei que tenta voltar para Ítaca e não consegue, né. Então essa história é bem bonita, tem vários filmes que são relatados, que você pode estar acompanhando, né. Então vamos prosseguir na nossa aula. Mitos religiosos e sua função. Vazio primordial. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre toda a água. O mal que entra no mundo, você pode comer o fruto. Então, isso aí a gente vai estar citando para vocês. Vitória contra o mal, né? Então, gente, na mitologia cristã também tem essa questão da criação de tudo que existe, né? Citado aqui nesse banner, a origem do mal. De onde vem o mal, né? Para nós cristãos, que a gente acredita, na sua maioria, a maioria cristã, né, acredita que o mal veio com a desobediência de Adão, que foi o primeiro ser criado à imagem e semelhança do Deus, citado pelo mundo, mundo judaico, grego judaico, né? Então, é citado que esse Deus hebraico fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, e esse homem, ele foi alertado que ele não poderia comer do fruto que estava no meio do jardim, que era proibido. O fruto que tinha o conhecimento do bem e do mal. De todas as demais ele podia comer, inclusive do fruto da vida, para que ele vivesse eternamente. Mas ele entrou em desobediência e, no caso a sua companheira, né, por falta de interpretação, ela come, é seduzida a comer o fruto, ela come e ela peca. E ao pecar ela entra em agressividade à lei determinada pelo Criador. E aí o seu companheiro come por companheiro dela e ambos são expulsos do jardim. E as sagradas escrituras do mundo grego cristão cita que ao saírem do jardim e tocarem a terra passou-se amaldiçoada, a terra passou-se ser maldita, e tudo que nasce nela tem um certo teor de pecado por conta desses dois primeiros Gênesis aí ter entrado no mundo e ter contaminado o mundo com o pecado e a desobediência. Então, a partir daí, essa mitologia do mal, o mal existe sim, existe uma doutrina que é chamada panteísta, né, que é divulgada por um filósofo, Baruch Spinoza, que ele diz que tudo que existe no universo, no mundo, é Deus. Então, inclusive o mal seria Deus, né? Deus seria mal e bom, e aí entra numa dicotomia difícil de ser aceita por algumas religiões, que define que Deus é bom o tempo todo, Deus é bom e não há maldade nele, que a maldade existe pela escolha humana, porque o homem tem livre-arbítrio para escolher fazer o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal, o homem tem essas escolhas, certo? Então a vitória do mal, como é que vence o mal? Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas de uma outra e assim também serão inimigos na sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça
e você pisará o calcanhar da descendência dela. Então, diante de uma das sentenças determinadas por Deus, que Deus estabeleceu algumas sentenças, ele sentenciou a serpente que enganou a Eva, né, com duas grandes sentenças, comer pó sobre sua vida, rastejar sobre o seu ventre, as duas sentenças à serpente, né, e a terceira sentença seria perseguir o homem durante toda a vida. E para o homem trabalhar todos os dias da sua vida, né? Trabalhar e comer do seu suor. Isso é uma sentença que foi estabelecida lá no Éden, e isso é citado pela essa mitologia cristã. E a mulher ela foi sentenciada em algumas outras sentenças diferentes, como sentir dor, com dor dar luz a filhos, né? A vontade seria para o seu marido, embora ela tentasse influenciar o marido, mas o marido a dominará. Então a mulher ela tem 4 sentenças, o homem tem 2 sentenças e a cobra tem 3 sentenças. E ambos estão separados, né, com cada uma dessas sentenças, e elas só serão cumpridas no momento que, segundo a tradição cristã, Jesus romper e arrancar, né, todo esse pecado e colocar um novo jugo sobre a vida do homem. Então isso é uma mitologia bem legal de ser entendida, buscada, compreendida. Cada um tem a sua religião, procure esclarecimento sobre esse lado mítico da sua religião. Tudo bem? Então alguns mitos gregos e sua função. Temos o vazio primordial, né? No caso das citações de Homero e Hesíodo, no começo era vazio, onde o caos, né, que é o primeiro deus, tem a sua origem, e dele nasce os deuses primordial. Então, o caos é o primeiro deus. Na mitologia grega, vai citar que ele deu origem, né, ele teve relação com a Gaia, que é a Terra, e dessa relação nasceu os grandes titãs, né, e os titãs que foram os pais justamente de Zeus, né, de todos esses outros deuses, né. Cronos, por exemplo, é um titã, que foi o pai de Zeus, que foi o pai de Poseidon, que foi o pai de Hades. Então, essas divindades, elas têm essas relações, né? Elas têm a sua explicação para o surgimento da vida na Terra, tá? Então, aí o mal, como é que o mal entra na mitologia grega? O mal entra na mitologia cristã quando Adão peca, e ele traz lá do Éden esse pecado e contamina o mundo. Já na cultura grega, nós vamos ter aí a abertura da caixa de Pandora. Pandora foi alertada que não abrisse aquela caixa, né? E aí no dia que ela abriu, o caos entrou no mundo, né? Então a caixa de Pandora, sentimentos que vai trazer o mal, a qualidade aos seres humanos com seus pontos fortes e fracos. Então a caixa de Pandora, quando ela abriu, ela viu tudo que lhe era ruim sendo difundido, divulgado, propagado no mundo. Escapou, né? Então, a vitória contra o mal. Então, nós vamos ter na mitologia grega a esfinge, que enviou, né? Devastou e aterrorizou os Campos Elíseos. A sabedoria de Édipo resolveu o seu enigma e liberta a todos quando ele interpreta, né, esse enigma que é colocado a ele. Então ele vence tudo, né, com a sabedoria. Então os gregos eles sempre estão vencendo com a sabedoria. Então o mundo grego ele vai trazer a grande contribuição para a humanidade justamente o conceito de sabedoria. Tá bom, gente? E aí vamos ter aí o nosso primeiro exercitando, compare entre si os mitos gregos religiosos indicados nas suas semelhanças no quadro abaixo. Então, o vazio primordial, no caso dos gregos, e no caso religioso, o professor citou também, tá? Vocês vão fazer a segunda atividade também, fazer essa relação do vazio primordial, vão escrever, mandar para o professor César fica por aqui. Você vai acessar a plataforma Eduque, também lá no YouTube, zebaulas.ead.ce, tem acesso a todo o conhecimento aí do 8º ano. Muito obrigado, tchau e um grande abraço.